E o Newcastle chegam com força aí para poder tirar o Ryan do Vasco, né? Dessa vez aí um time com história, com tradição, um time muito mais forte. Chega com uma proposta aí, se o Bournemouth, né, tinha oferecido ali cerca de 30 milhões, 35, acredito que essa proposta vai subir, então realmente aí uma quantia muito interessante para o Vasco também, para o jogador, para o Ryan. Além disso, né, é um clube que tem uma projeção muito maior, uma história gigantesca e de fato aí o Ryan estaria indo para um time ali que tem uma bagagem para poder levar ele para áreas melhores, né? Então vamos estar reagindo o pessoal da ESPN aí trazendo essa notícia aí, o Ryan que pode ficar de fora do clássico, né? Pode ser poupado aí caso essa negociação continue aí em andamento, né? Na verdade ela está em andamento, então bem provável dele não jogar. Uma negociação aí que interessaria por questões de valores ao Vasco, né? E Ryan tem esse desejo de jogar na Europa e talvez aí dessa vez fique difícil de segurar esse caminhão de dinheiro e o interesse do jogador, né? Vamos estar reagindo junto aí, depois a gente volta com mais notícias aí do Vascão. Cruz Maltino, antes de a gente falar do Vasco para o clássico desta quarta-feira contra o Flamengo, vamos ao mercado da bola do Vasco, que também muito interessa para a torcida Cruz Maltina. Tem notícia boa e tem notícia não tão boa assim. Vamos começar pela boa. O Vasco já tem praticamente certa a contratação do colombiano, atacante de 23 anos de idade, jogador de lado, Marino Inestrosa. O Atlético Nacional da Colômbia aceitou a proposta do Vasco de 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões e 900 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. 20% vão ficar com o time colombiano. Estão agora os dois times na fase de trocas de documentação. Pode ser anunciado ainda hoje, oficialmente, e chegar aí nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar um contrato de 4 anos com o Vasco. É um jogador que o Fernando Diniz queria muito desde o tempo que ele estava no Fluminense e não foi possível naquela oportunidade. O Boca Juniors começou essa negociação antes do Vasco. Mas a proposta do Vasco, que acabou entrando no negócio, acabou sendo superior e agradou mais também ao Inestrosa vir jogar no futebol brasileiro. Portanto, o jogador está por horas de ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. Quanto ao Brenner, atacante brasileiro do Udinese da Itália, 25 anos de idade, a proposta do Vasco foi aceita também. 5 milhões de euros, 31 milhões e 600 mil reais. Só que o Vasco quer pagar parcelado, até 2028. O que está pegando é isso. O time italiano quer pagamento no máximo em 1 ano. Vamos aguardar, ver se vai evoluir esse fechamento da negociação com o atacante Brenner. Cuiabano, lateral esquerdo, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra, o Vasco quer por empréstimo. Agora a notícia ruim para a torcida do Vasco. Ryan, a negociação parece estar caminhando para um desfecho com a saída dele ainda nesse primeiro semestre aí. O Bournemouth da Inglaterra já acertou com o jogador um contrato de 5 anos e pagando 35 milhões de euros com a parte fixa e mais metas. Mas o Vasco quer 35 milhões de euros de fixo e mais uma parte por metas. É só isso que está dificultando a negociação. Nesse interregno, mais um clube entrou na negociação. Vai apresentar uma proposta oficial, provavelmente ainda hoje ou nos próximos dias, o Newcastle da Inglaterra, além dos times alemães que também querem o Ryan, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Ele está muito valorizado. Em virtude disso, a notícia ruim é que ele não treinou nos últimos 2 dias com o grupo e obtive essa informação agora há pouco. Ele não vai para o Clássico. O Vasco vai ter a sua força máxima, voltam todos os titulares que foram poupados aí no último jogo, só o Léo Jardim tinha atuado, mas o Ryan não vai estar no jogo e é um grande desfalque para o Vasco da Gama. Inclusive o Lucas Piton cumpriu suspensão e está à disposição. Provável time para amanhã do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan. Uma dúvida aí, ou o Lucas Piton ou o Puma Rodrigues. Pumita vem jogando muito bem improvisado na lateral esquerda desde o ano passado. Meio de campo com Barros e Thiago Mendes os volantes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Andrés Gomes os meias. E na frente, no lugar do Ryan, fica essa dúvida: ou o David ou o GB. Essa é a notícia ruim. Ryan não deve ir para o jogo e o Vasco vai ter então esse grande desfalque e pode estar perdendo o jogador aí nas próximas horas. Pelo menos
seria esse o motivo. Se ele não vai para o jogo, é para evitar lesões e que não prejudique uma futura ou uma presente negociação para um desses times interessados neles. E daqui do Rio, direto uma ponte aérea, como sempre, para os estúdios aí em São Paulo com você, Glaucia. Obrigada, Cícero. Beijo grande para você, para nossa equipe. Esta querida ponte aérea recebendo aqui com as informações do Vasco hoje. Vamos dar uma olhadinha em números do Inestrosa. O Cícero nos traz já bem encaminhado, já com a coisa quase fechada aí com o Vasco. Olha os números dele pelo Atlético Nacional. 84 jogos, 74 como titular, 72,2 minutos por jogo, 11 gols, uma média de 0,13. Em 2025 foi a temporada mais artilheira da carreira, com 7 gols. Jovem, e nós conversávamos aqui, né, Eugênio? Ainda houve essa disputa com o Boca, o Vasco atravessando, que mostra também o que tem sido esse cenário brasileiro no futebol internacional, principalmente aqui, o Inestrosa colombiano, então tem uma visão aqui da América do Sul, enfim. Mas um reforço bem interessante para o que o Diniz precisa para esse time. Sim, muito interessante. Jogador que pode ajudar muito o time do Vasco, tem muita qualidade técnica, força. Não é exatamente um artilheiro, não tem na finalização o seu ponto forte, mas ele desequilibra a defesa adversária. Ele consegue, na força, na velocidade, no drible, muitas vezes construir jogadas e aí dar assistências para alguém que faça os gols. É um jogador que tem a evoluir também e a gente imagina que possa evoluir, como vários evoluíram, sob o comando do Fernando Diniz. Colombiano, assim como era o John Arias, que com o Diniz, já falou várias vezes, evoluiu. Colombiano, como é o Andrés Gomes, como é o Rojas, como é o Cuesta, outros 3 que já estão no elenco do Vasco. O Vasco está olhando muito para os colombianos, né, nesse mercado, mas eu acho que talvez seja dessas contratações, desde a chegada do Admar Lopes, né, que tem revolucionado essa questão de contratações do Vasco, a de maior peso, um jogador que chama mais atenção e chega para reforçar bastante. A torcida pode ficar esperançosa de que o Vasco tenha nele um jogador de muita para fazer a diferença. Do outro lado, o Ryan, gente, é quase que inevitável, um jogador que se valorizou demais. A questão do Vasco é conseguir o melhor negócio possível. Que ele vai sair é inevitável. Agora, qual é o melhor negócio? Qual é o melhor valor? Agora que surgem outros clubes, como o Cícero falou, até o Bayern de Munique, interessado no Ryan, você pode negociar e conseguir um valor que ajude o Vasco a pagar esses aí que ele está contratando e ajudar ao longo da temporada a ter uma tranquilidade financeira. Corinthians e para Internacional. Cícero, vamos lá então com o Vasco e com informações importantes, não só sobre o clássico de milhões, mas também sobre o mercado vascaíno agitado, hein, Cícero? É verdade, só deixa eu registrar, antes que você falou que eu sou riquíssimo, graças a Deus sou riquíssimo de amigos, né? Isso me deixa muito feliz de ter muitos amigos, nesse ponto sou riquíssimo mesmo. Vamos lá então para o noticiário do Vasco, para quem está chegando agora, uma grande notícia que nós demos aí na primeira parte do programa, que o Vasco já tem acertado a contratação de mais um ótimo jogador, o atacante de lado colombiano Marino Inestrosa. Ele tem 23 anos de idade e o Atlético Nacional, seu time, aceitou a proposta do Vasco. Eu obtive agora uma informação que o Vasco teve que aumentar essa proposta. Era de 5 milhões de dólares, aí cerca de 26 milhões e 900 mil reais, e o Vasco teria que ter tido aumentado essa proposta para 6 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais, para vencer a concorrência com o Boca Juniors da Argentina, que também estava negociando com o jogador e com o Atlético Nacional. O Vasco está comprando 80% dos direitos econômicos do jogador, 20% ficam com o Atlético Nacional. Essa negociação deve ser anunciada a qualquer momento oficialmente pelo Vasco e o jogador deve chegar aí nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar um contrato por 4 anos. Quanto ao Brenner, vamos deixar de lado por enquanto essa notícia porque ainda faltam detalhes para ele vir e ser jogador do Vasco, do Udinese da Itália. 5 milhões de euros, 31 milhões e 600 mil reais, porque a forma de pagamento é que está pegando. O Vasco quer um parcelamento até 2028, enquanto que a Udinese da Itália quer, no máximo em 1 ano, que o Vasco quite este pagamento. O Vasco tem interesse no Cuiabá, no lateral esquerdo, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest da Inglaterra, que era o jogador emprestado. Uma notícia de agora há pouco.
Quanto ao Ryan está sendo muito disputado pelo mercado europeu. Além do Bournemouth da Inglaterra, agora quem entra na disputa é o Newcastle, também da Inglaterra, que deve fazer uma proposta oficial a qualquer momento, além de clubes alemães. O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund também têm interesse no Ryan. E por isso eu recebi uma informação que ele pode não ser escalado para o Clássico, todos os titulares vão voltar, mas talvez só ele não volte, para evitar um risco de uma lesão no meio dessas negociações todas. Então o Vasco terá força máxima contra o Flamengo nesta quarta-feira, com a volta de todos os titulares, inclusive o Lucas Piton, que não jogou o último jogo que estava suspenso. Fica agora essa dúvida se o Ryan vai ou não para o jogo por conta de todas essas negociações. Voltamos aos estúdios. Essa informação que o Cícero traz, Márcio, entrando nesse interesse, e a possibilidade, então, do Ryan não ser escalado contra o Flamengo por conta do negócio. E aí essa força máxima já diminui já bem. Mediana, muito mediana, né? Ainda mais num clássico. O Ryan seria peça importantíssima. Agora, acho que a conversa muda um pouquinho de patamar, né? Com o Newcastle na jogada, a gente está falando de um clube que tem projeções melhores do que Bournemouth, mesmo o trabalho no Bournemouth sendo bem interessante, com brasileiros lá muito consolidados, o Joelinton, o Bruno Guimarães, enfim, né, servindo de seleção brasileira. Eu acho que se de fato vem Newcastle é difícil segurar. A história do Bournemouth era em torno de 30 milhões de euros. Se agora tem o Newcastle na história, esse valor pode ainda aumentar. Sobe essa pedida. Já me agradava muito a transferência para o Bournemouth por conta das transferências recentes, né? Do Huijsen, o próprio Kerkes, que foi para o Liverpool, o Semenyo agora para o Manchester City. Eu acho que o Ryan, ele tem capacidade agora, ainda mais com a ausência do Semenyo, que está no Manchester City, de entrar e jogar nesse time do Bournemouth. Claro que precisaria de ali uma adaptação que é absolutamente natural para todo jogador, ainda mais jovem jogador como é o Ryan, saindo do Brasil. Agora, quando o Newcastle entra na parada, aí acho que muda muita coisa, né? Porque acho que as cifras são maiores e, sem dúvida nenhuma, o interesse do jogador é muito maior. Eu acho que a adaptação, ela fica ainda mais fácil, porque ele vai ter ao lado dele, provavelmente, caras que, se ele não tem como ídolos, ele admira muito, que é o Bruno Guimarães, que está numa seleção brasileira, que é onde ele quer chegar, o Joelinton, né, que a Mari citou. Então, assim, agora, eu não sei se o encaixe é tão perfeito, porque a concorrência é muito maior, né, do que é no Bournemouth, certamente. Mas acho que até pensando em um jogador que ainda precisa de um processo de maturação, acho que faz muito sentido. Ele chega, faz ali uma temporada entrando em jogos específicos, Copa da Liga, etc. E depois ele naturalmente, com o talento e qualidade que tem, ele naturalmente vai assumir a titularidade ou algum papel de mais importância dentro do Newcastle. E o que vocês acham da possibilidade do Vasco não escalá-lo por conta do negócio? Porque aí vamos lembrar, um jogo contra o Flamengo, e com o Flamengo precisando aí fazer os pontos para seguir vivo no Campeonato Carioca. Mas é porque isso já meio que faz parte, né, da negociação. Assim, se a negociação está mesmo nessa fase avançada de gerar essa preocupação física com o jogador, aí é porque o Vasco já está aceitando mesmo que a negociação ela vai se concretizar. Então, assim, perde muito esportivamente. Imagino que o Diniz, né, enfim, ele falou na coletiva mais de uma vez que gostaria que ele permanecesse. Mas eu acho que se afasta mesmo é porque o Vasco já está tratando a negociação como quase certa. O Diniz fala, né? Tem falado, se eu pudesse dar um conselho, que ele ficaria mais um ano. Conselho de pai. Como ele conseguiu segurar o André por até uma temporada a mais no Fluminense? Foi. E claro que pro Diniz, pro Vasco, quanto mais tempo ele ficar... O Vasco precisa mais, né? Precisa. Mas é um jogo contra o Flamengo. O Flamengo nessa, né... O Ryan vai bem contra o Flamengo, né? Vai bem contra todo mundo, contra todo mundo. Mas é que contra o Flamengo tem até a história na categoria de base, etc. Ele é um menino muito bom de bola, obviamente. Mas eu acho completamente natural, Bruno. E eu vou até para uma outra negociação para explicar o porquê eu acho disso. O jogo do Kaká, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino é um pavor, né? Corinthians contra o Atlético. Exato, Corinthians contra o Red Bull Bragantino. A negociação dele com o Atlético Paranaense, ele joga de lateral. Ele é completamente dominado pelo John, depois ele vira zagueiro e vai muito mal também. E eu até brinquei na época, se eu fosse dirigente, o Atlético Paranaense conhece, né? Se eu fosse dirigente do Atlético Paranaense, eu pensaria muito a negociação, porque assim, isso falando... Por causa de um jogo? Porque você está expondo o jogador, eu acho que você está expondo. E isso é exposição técnica, mas existe a exposição por lesão também. E eu acho que, até mesmo quando a gente para pensar no jogador querer ter o sonho de ir para a Europa, ajudar a família, etc., e viver algo pessoal que vai ser de muito prazer para ele, obviamente, jogar nos grandes
grandes clubes da Inglaterra, que é o Newcastle, eu acho que faz muito sentido ele ser poupado e aceitar agora essa proposta. Porque o jogador é isso, a gente não sabe, ele pode romper o ligamento amanhã. Pode. E aí? Tomara que não aconteça, Claro. mas já aconteceu. Eu lembrei ontem no Fala Fonte, aconteceu com o Luizão. Torcedor Cruz Maltina, então tá aí, esse foi o corte, né? Um corte muito bacana, acompanhamos aí tudo sobre o Vasco, né? Nesse programa aí da ESPN, o Sport Center, trouxeram aí a situação do Ryan, que deve ser negociado aí com o Newcastle, né? Um time ali gigantesco, é para jogar na Premier League, então realmente aí o negócio fica um pouco mais difícil, o interesse do jogador aí deve prevalecer também, tem uma vontade aí de jogar na Europa, de atuar na Europa, porém o Pedrinho fez certinho, né? Segurou o máximo aí, não tem negociação fechada, o Pedrinho faz jogo duro, então para poder tirar o Ryan vai ter que investir um dinheiro aí também, vai ter que superar a proposta oferecida anteriormente, né? Então, acredito aí que chegue para 35, 40 milhões, seria um valor aí ideal para o Vasco estar, infelizmente, tendo que se desfazer, né, da sua joia, mas a gente sabe que é muita sondagem, é muito time interessado para segurar, realmente é muito complicado, mas vamos ver o desenrolar dessa história, né? O Vasco aí que deu esse chapéu para cima do Boca Juniors também, né, para se reforça o elenco, então conseguiu aí praticamente a contratação aí do Inestrosa, né, era um jogador ali previsto para atuar pelo Boca Juniors, estava tudo certo, mas o Vasco chegou e atravessou isso aí e vai pintar provavelmente no Vascão aí esse jogador, um jogador muito bom, né, teve a despedida do Verratti, então realmente o mercado da bola do Vasco tá bem aquecido, o Pedrinho ali, a diretoria fazendo bastante movimentações e além disso tudo, né, tem um clássico aí agora contra o Flamengo, o Vasco deve ir com força máxima, exceto realmente a participação do Ryan aí, que fica por conta dessa situação, dessa negociação aí, né, com o Newcastle. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que vocês ficaram aqui até o final, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal para dar uma moral pra gente, tá bom? E até um próximo vídeo aí, valeu!